Boa noite, pessoal. Tô vendo aí que tá todo mundo entrando já. Deixa eu só fixar aqui. Deixa eu só fixar o comentário, o título da live. Bom, já vi que muita gente entrou aqui. Pessoal entrando. A live de hoje vai ser aspectos práticos para perícia ambiental. Vocês estão me ouvindo bem? Dê um legalzinho aí se tá tudo ok com áudio, com vídeo. Bom, estamos aqui dando prosseguimento a mais uma série de lives da Miranda Sá. A gente já está aí há algumas semanas trazendo conteúdos para vocês na área de licenciamento ambiental com Antônio Cunha, na área de higiene ocupacional e segurança do trabalho com Gabriel Miranda. E aproveito para convidar vocês para as próximas lives que vão ser amanhã e depois de amanhã, né? O Antônio vai estar aí com a live Uso de ferramenta SIG no licenciamento ambiental e o Gabriel Miranda com avaliação à exposição ocupacional ao ruído. Vou chamar minha convidada agora. Ela é Fernanda Joy, que é o meio ambiente na prática, um movimento muito bom, onde tem muitos vídeos aí na internet. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Pra- bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. Prazer estar aqui com vocês. Tá me vendo, me ouvindo bem? Tô vendo que tá cortando um pouquinho minha cabeça. Deixa eu ver se eu vou um pouquinho para trás. Me escuta bem? Escuta, tá ótimo. Que bom. Boa E noite. boa noite. Como eu estava falando, pessoal, a Fernanda, ela possui muitos conteúdos muito interessantes na área de perícia ambiental. Eu já venho acompanhando o MAP, né, que é o meio ambiente na prática, um movimento muito bom que vocês vêm aí trazendo todo esse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre a perícia ambiental. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho sobre sua experiência, né? Quem é você de fato, para a gente começar aí uma discussão sobre o assunto. Perfeito. Primeiro, agradecer. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, falando sobre a área ambiental, que é a minha paixão, especificamente sobre perícia ambiental, né, que é um dos nossos braços fortes também, junto com a professora Adriana aí no MAP, um dos nossos principais cursos. É um assunto que eu gosto muito também, então é um prazer estar aqui com vocês, também compartilhando um pouquinho, né, do que eu sei e espero poder contribuir. E então, me apresentando, meu nome é Fernanda Joenck, para quem não me conhece, de formação acadêmica, eu sou engenheira ambiental, sou técnica em meio ambiente e educadora ambiental. E eu sou sócia fundadora, diretora do MAP, Meio Ambiente na Prática. Nós somos uma empresa de educação ambiental voltada para profissionalização desse assunto, né, da temática meio ambiente. E a gente ajuda profissionais da área ambiental que já estejam na área ou que queiram entrar na área no mercado, se desenvolver no mercado de trabalho ambiental. Então, a gente tem como foco principal aí desenvolvimento de carreira na área ambiental, seja com cursos técnicos, jurídicos e também de mentorias de desenvolvimento profissional e de negócios da área ambiental. E um dos nossos braços, e também de educação ambiental corporativa, né? Porque por conta dos cursos também dentro das empresas a gente também faz educação ambiental corporativa. Então, sempre educação ambiental voltada aí para a profissionalização desse assunto, né? Meio ambiente. E um dos nossos braços é perícia ambiental. Então, espero aí poder representar a altura a professora Adriana, que é
mestre referência nesse assunto também e que a gente está há anos juntas caminhando também nessa área. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente te agradece, é uma honra ter você aqui hoje para tratar desse assunto. Bom, Nanda, para começar, como você mesmo estava falando, né, essa parte de encaminhamento profissional, da gente trabalhar com desenvolvimento de carreira. Na sua opinião, um profissional na área de meio ambiente, além dele ter a capacidade técnica de argumentar bem, né, de ter essa bagagem de estudo, o que mais ele precisa ter para poder ter uma boa performance na área? Legal. Quando a gente fala em mercado de trabalho ambiental como um todo, né? Não só a perícia, mas em todas as atuações profissionais, a gente tem sempre, então, como você comentou, os aspectos técnicos, mas também outras habilidades e competências que a gente precisa também desenvolver. Desde desenvolvimento profissional, postura profissional, como que a gente se apresenta para o mercado. Então, uma habilidade muito importante como dica é comunicação, precisa pensar em comunicação, apresentação, como que você se coloca, se apresenta no mercado, gestão de trabalho em equipe, gestão de tempo, por conta dos projetos, né, dos trabalhos. Então, essas são habilidades gerais que todo tipo de trabalho, né, a gente demanda, né? Então, foco no resultado Sim. também, fazer um bom trabalho. Então, são habilidades gerais. Além dessas habilidades gerais, a gente tem habilidades específicas para cada tipo de atividade que você vai desempenhar, né? Então, dependendo do perfil daquela atividade que você vai desempenhar, você vai precisar desenvolver algumas outras habilidades a mais. Então, por exemplo, se você for abrir. Então, só para situar, né? Temos algumas possibilidades de atuação dentro do mercado ambiental, né? Ou você vai abrir a sua própria empresa, seu negócio, ou você vai entrar para trabalhar dentro de uma empresa, ou você vai ser concurso público, por exemplo, ou a perícia, que é uma das possibilidades que acaba abrangendo todas elas. Você tem como estar em todos esses cenários junto com a perícia. Mas independente então, cada área, cada atividade que você vai desempenhar, você tem algumas habilidades específicas a mais para você desenvolver. Então, por exemplo, se você fosse abrir sua empresa, você precisa pensar ainda mais, né, em marketing, vendas, liderança, apesar de que isso também é importante para todas, né? Porque uma das coisas que eu Sim. falo é sobre você aprender a vender o seu trabalho também, né? A vender o que você tem para oferecer Capacidade de mesmo. negociação também é muito importante, né? Eu acho que é o ponto crucial Exatamente. aí na área Exatamente. de Que, consultoria. que são... a consultoria é um tipo de negócio, né? E seja você abrindo a sua Sim, consultoria ou você trabalhando em uma consultoria também, né? Negociar, porque você vai negociar muitas vezes prazo também, tempo, negociar com a sua equipe, né? Então, com quem você estiver trabalhando também. Então, tudo isso faz parte do universo da comunicação, né? E a gente aprender isso para todas as áreas. Mas em cada uma das atividades, então a gente precisa desenvolver um pouco além algumas características. Como, por exemplo, então, se a gente está falando sobre perícia, qual é o perfil do profissional que vai trabalhar com perícia, né? Além do assunto técnico, do conhecimento técnico, você precisa muito do conhecimento técnico, principalmente em perícia, né? O perito, ele é um expert, né? É a pessoa que sim. sabe muito sobre aquele assunto. Então, você vai precisar da sua formação acadêmica e de toda a bagagem técnica que você tenha, mas também algumas outras habilidades são bem específicas do perito, como, por exemplo, um perfil, né, de quem trabalha com perícia. Ser alguém muito curioso, muito minucioso, né, detalhista, que está sempre querendo saber mais, mas nunca se contenta com a primeira resposta, né? Então quer sempre perguntar mais, saber mais e desenvolver a habilidade de percepção, entender que a gente precisa estar sempre com o radar ligado, né? E Sim. prestando atenção, porque a qualquer momento podem surgir algumas evidências que você consegue trazer aí para compor
o seu laudo, que é o laudo pericial, né? Então, o que aconteceu naquele trabalho. Então, Sim. são algumas habilidades que você precisa desenvolver além do só do técnico, né? Então, é o comportamental junto aí Certo. com o técnico. Nanda, em relação às áreas da perícia, né? Porque a perícia ela se subdivide aí em duas áreas, a judicial e a extrajudicial, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse enquadramento, é, no caso, quais são, o que um perito, qual a diferença de uma perícia judicial para um extrajudicial, enfim. Queria que você abordasse um pouco sobre esse assunto, para a gente conhecer melhor, de fato, do que a gente está falando. Legal. Basicamente, assim, o próprio nome ele já traz, né? O judicial e o extrajudicial. O judicial, a perícia vai acontecer dentro de um processo que está tramitando no judiciário. O que significa isso? Alguém entrou com um processo e tem as partes, né? Um autor e um réu. Como que funciona? Alguém vai entrar e vai acusar uma outra parte de algo, né? Assim, em termos bem gerais, no sistema judiciário. E o juiz, ele vai precisar decidir aquele caso. O caso chega até o juiz e ele precisa decidir. Então, isso numa perícia na ação civil, né? E aí, o juiz precisa decidir e ele tem um caso com as partes alegando coisas diferentes e o autor, né? Quando eu faço assim é para tentar ficar mais claro, mais didático de o autor que entrou com a ação está alegando algo e o réu que está se defendendo, né? Está alegando algo e o juiz precisa, tem uma dúvida aqui no meio desse caso, o juiz precisa decidir aquilo. Então ele precisa, muitas vezes aquele assunto ele não tem aquele conhecimento daquele assunto. Então, ele precisa de alguém para ajudar nesse caso que ele chama, né? E nesse caso, a gente chama de nomeia um perito, tá? E, então, isso está acontecendo, é uma perícia no sistema judiciário, né? Então, a perícia judicial. Quando a gente fala da perícia extrajudicial, é porque ela está acontecendo fora de um processo judiciário. E o que seria? Né? A perícia ela é uma análise técnica científica, é uma investigação técnica científica sobre algo para esclarecer o que aconteceu ali naquele cenário. Então, quando ela está acontecendo fora de um processo judiciário, muitas vezes é, por exemplo, com a esfera administrativa, né? E quando eu falar com alguns termos difíceis, por favor, você vai me puxando se eu precisar esclarecer algo. Mas o órgão ambiental na esfera administrativa, ele atua na esfera administrativa. E, eventualmente, o órgão ambiental lavra um auto de infração contra o seu possível cliente na consultoria. E aí você vai fazer uma perícia para entender o que aconteceu ali, né? E conseguir, então, identificar se de fato teve aquela infração, não teve, o que aconteceu ali, qual é o cenário que se encontra ali, né? Ou, nesse caso, a gente chama a consultoria, né? Por isso que só tem um outro nome, a gente até brinca que os consultores, muitas vezes, eles fazem perícia e nem sabem que fazem perícia. Porque tudo que é uma análise técnica científica, em que você traz um laudo técnico científico com embasamento daquilo, você está fazendo uma perícia, né? E aí a gente tem várias possibilidades disso, né? Extrajudicialmente também. E uma das formas que a gente chama muito é do diligence, por exemplo, é um tipo de perícia, que é uma investigação que você vai fazer se tem algum passivo na área. Então, alguém vai comprar um terreno e ele precisa investigar para saber se tem algum tipo de passivo naquele terreno. E aí, então, ele te contrata como perito extrajudicial para fazer essa investigação. Então, é isso. Na verdade, a perícia é uma análise técnica científica em que você vai investigar algo. E aí ela pode acontecer na esfera judicial, né? E aí é uma perícia judicial, ou na esfera extrajudicial, que ela é a parte, né? E nesse caso, muitas vezes, é a consultoria. Essa é a relação, né, da perícia com a consultoria.
A relação da perícia com consultoria, exatamente, perfeito. Outro ponto importante, Fê, é em relação ao profissional. Digamos que o profissional ele se forma e deseja atuar na área da perícia ambiental. Bom, eu não, digamos que a pessoa não tem network, né? O que é necessário a pessoa fazer para aumentar a possibilidade de nomeação ali? Existe alguma estratégia? Por que caminho seguir? Tá, legal. Aí, quando a gente está falando de nomeação, a gente está falando da esfera judicial. E aí, quando a gente Isso. está. Então, é o perito judicial em que o juiz vai nomear aquele perito para aquele caso. Aí, neste caso, como que a gente consegue chegar até o juiz, né? Como que a gente consegue, então, conseguir esses trabalhos, né? Que é a perícia judicial e ser nomeado. Então, a primeira coisa, um passo mais importante é a exigência que você tem para a nomeação é você ter o conhecimento técnico, né? O conhecimento sobre aquele assunto. Então, ele fala sobre o conhecimento e ser de uma formação legalmente habilitada, né? Então, você pode ter graduação, como você pode também ter nível técnico, não necessariamente só nível superior, né? Mas você precisa ter o conhecimento e estar cadastrado no sistema da justiça. Então, existe um cadastro no sistema da justiça, que é um cadastro de peritos no sistema da justiça, tanto na justiça federal como na justiça estadual. Então, isso é ponto base, você precisa estar no cadastro. Entra lá, cadastro na justiça federal e na justiça estadual, e você pode se cadastrar nas regiões que você tiver interesse em atuar. E ali, estando ali, você está num banco de dados de vários profissionais em que o juiz pode te encontrar naquele cadastro, tá? Mas como que você consegue, então, gerar uma pessoalidade, uma proximidade ainda maior para que o juiz saiba quem é você, né? Até então você está lá no cadastro. E eu gosto de brincar isso, que é como um iFood. Quando você pega o iFood, você vai descendo, tem um monte de opção. E como que você sabe qual que é a melhor opção, né? Primeiro, a sua apresentação ali precisa estar bem legal, né? Porque o juiz é o contato que você vai ter ali de apresentar o seu trabalho para o juiz. Olha lá a importância da apresentação, né? E de desenvolver essa apresentação. E um dos passos que a gente ensina, né, que a professora Adriana traz como um método dentro do curso, é o que a gente chama de via sacra do perito judicial. Então, o que seria isso? Basicamente, é como que você vai e se apresenta de fato para o juiz. Então, vá ao fórum, entra e se apresenta para o juiz, né? Mostra quem você é. E aí, como dica, leva o seu currículo, que é a forma que você vai trazer para se apresentar para ele. Como dicas adicionais, você pode levar um cartão, porque tem muitos juízes que preferem cartão ao invés de currículo. Você pode levar um portfólio do seu trabalho, laudos que você já tenha desenvolvido. Ah, eu nunca fiz perícia judicial. Ok, mas trabalhos também extrajudiciais, né? Que tipo de trabalho que você tem dentro de um portfólio para mostrar para o juiz o que você tem para oferecer. Então, esse é um momento de contato com o juiz. Isso tudo pode aumentar as suas possibilidades de nomeação, né? Então, aí Sim. algumas dicas. Eu tenho, inclusive, um vídeo que eu falo no nosso canal no YouTube exatamente sobre isso. Dicas de como aumentar as suas chances de nomeação. Aí eu estou aqui falando e tentando puxar e lembrar tudo que a gente falou lá. Mas são algumas dicas aí para ajudar quem tem interesse em conseguir a nomeação, né? Precisa fazer o cadastro no sistema de justiça, e aí tem 2 cadastros, tá? É legal reforçar isso. É o cadastro na Justiça Federal é uma coisa e nas justiças estaduais é outro cadastro. Então você precisa fazer nos 2. Aí e também e se apresentar, né, para os juízes e levar aí currículo, cartão e eventualmente um portfólio. Bacana, Fê. Pesquisando um pouco sobre essa área da perícia, né? Eu vi que você não precisa, né, muitos casos, por exemplo, em um caso complexo, como um perito que pega um caso muito complexo, ele precisa muitas vezes de um suporte técnico ali para poder ter uma coesão melhor no laudo, né? Para evitar a impugnação. E aí,
ele pode vir a contratar um assistente técnico. E eu queria saber um pouco dessa diferença, né, do assistente técnico para o perito técnico, para o perito judicial. Tá. Eu acho que aí tem só uma coisinha que é importante a gente esclarecer. O, a diferença entre assistente técnico e o perito, né? Sim. O assistente técnico, basicamente o trabalho da pericial, né, de você ir investigar, é igual entre assistente técnico e perito. Hum. O assistente técnico, ele é contratado pelas partes. Qual é a diferença? Ele é contratado pelas partes. Então, não é pelo perito. E aí, por isso que eu falei, é importante esclarecer. O perito, ele não vai contratar um assistente técnico. Ele pode contratar pessoas para compor a equipe dele, a equipe de trabalho dele. Isso são auxiliares do perito. A gente até recomenda também que no laudo, por exemplo, você não coloque como assistente do perito, exatamente para não gerar essa confusão que pode ser que você tenha visto em algum lugar e por isso gerou essa confusão para você, tá? Então, o perito, ele é o profissional que ele vai ser nomeado pelo juiz. Então, o juiz, ele tem um caso na mão e ele precisa decidir aquele caso. Então, ele vai nomear um perito para ajudar naquele caso. Esse perito é um profissional de confiança do juiz e ele vai responder, vai fazer análise e trazer de uma forma extremamente imparcial para o juiz. Então, ele vai analisar todos os casos, todas as possibilidades, diferentes possibilidades, e traz para o juiz ter como base para a decisão. Aí, o que é o assistente técnico? Dentro desse processo judicial, a gente tem as partes que estão envolvidas. Lembra que eu expliquei? Então, tem alguém que entrou com o processo, alguém que está recebendo esse processo, eventualmente o Ministério Público está envolvido também no caso. Então, tem partes envolvidas nesse processo. Essas partes que estão envolvidas podem contratar profissionais, que também são profissionais da área, né? Para auxiliar como representantes deles. Então, é alguém da minha confiança, né? Cada parte pode chamar alguém da sua confiança. Então, ele vai contratar o assistente técnico, que basicamente vai fazer um trabalho pericial. Então, vamos dizer assim, é como se eu também quero um perito para mim. Então, eu vou e chamo alguém, eu contrato alguém, e é esse alguém que eu contrato, eu como parte, né, como autora, como réu, eu contrato essa pessoa e essa pessoa chama-se no processo de assistente técnico. Então, essa é a diferença do perito e do assistente técnico dentro do caso. O trabalho, basicamente, é um trabalho pericial, independente o perito é um profissional capacitado que dentro da sua área, né? Então, por exemplo, dentro da engenharia ambiental. Então, um profissional capacitado dentro da engenharia ambiental, ou qualquer outra, né? Geólogo, biólogo, por aí vai, para casos ambientais, né? E aí para cada caso há uma especialidade, uma necessidade diferente. E aí a principal diferença entre esses dois é que o perito do juiz, né, que é o perito nomeado, que é o perito do caso em questão, ele tem que ser extremamente imparcial. Já o assistente técnico também deveria ser extremamente imparcial, mas querendo ou não, ele tem uma certa imparcialidade, porque ele está sendo contratado por uma das partes, entende? Ele tem um vínculo com alguma das partes. Então, é essa a principal diferença. Mas o perito, ele pode, então, uma vez que ele é nomeado, chamar pessoas, para outros profissionais, para compor equipe com ele. Olha, juiz, eu não consigo resolver todo esse trabalho sozinha, né? Que na área ambiental a gente sabe que muitos dos casos a gente não consegue solucionar todo o caso sozinho, né? É uma área multidisciplinar. Então, a gente precisa de múltiplos profissionais envolvidos. Então, eu contrato pessoas que vão me auxiliar na minha equipe dentro desse trabalho pericial. Mas daí isso não tem nada a ver com o assistente técnico dentro do processo. São auxiliares Entendi. do perito, né? No caso, a pergunta de Augusto aqui, ó. E no caso dos auxiliares, são os peritos mesmos que selecionam. Sim, Augusto. Existe a possibilidade
do juiz, por exemplo, nomear mais de um perito. Então, por exemplo, eu sei que nesse caso eu vou precisar de um biólogo, de um geólogo, de um agrônomo, e então eu vou nomear esses diferentes profissionais dentro do caso. Existe essa possibilidade. Mas são raríssimos os casos em que o juiz faz isso. Até porque o juiz, muitas vezes, ele nem tem esse conhecimento técnico para saber exatamente o que vão precisar dos estudos tais e tais com os profissionais tais e tais para aquele caso. Então, por isso que muitas vezes ele nomeia um perito. E esse perito vai atrás de compor esse trabalho, essa equipe, né? Trazendo, olha, para resolver esse caso em questão, eu vou precisar no profissional X, Y e Z, com os estudos X, Y e Z. E aí, então, eu vou trazer essa apresentação da minha equipe para o processo judicial, né? E aí, então, eu mesmo seleciono, eu como perito tenho essa possibilidade de selecionar profissionais que vão fazer o trabalho junto comigo. Bacana. Fê, em relação a conflito de legislações, né? Muitas vezes em um caso pode existir ali um conflito entre as legislações federais, municipais, estaduais. Nesse caso, como deve proceder, né, em um laudo? O que cabe a um perito nessa situação? Legal. Dentro da perícia judicial, por exemplo, o perito nomeado, quando tem conflito em legislação, que não é o objetivo que tenha, mas a gente sabe que existe, né? Se existir um conflito entre legislação, que uma legislação federal fala uma coisa, a municipal fala outra, a estadual fala outra, o perito, em nenhum dos casos, ele deve trazer a interpretação da legislação, tá? Dentro de um processo judicial. Ele precisa trazer para o juiz, apresentando os diferentes cenários. Então, olha, aqui, com base nessa legislação, os parâmetros, por exemplo, de análise de emissão de efluentes, né? Então, os parâmetros na legislação nacional são esses, e está dentro ou está fora. No estadual são esses, está dentro ou está fora, e na municipal são esses, está dentro ou está fora. Você apresenta os diferentes cenários e o juiz vai decidir o que cabe a ser aplicado para aquele caso. É diferente, por exemplo, da consultoria. Então, quando a gente faz esse paralelo entre consultoria e perícia, né, que a gente até fez aqui no começo do vídeo, é importante até frisar, porque na consultoria existe uma regra meio clássica, né, que é assim, havendo conflito de legislação, vale-se da mais restritiva. Isso é uma máxima da consultoria. Na consultoria, na perícia extrajudicial, você pode até indicar, então, para o seu cliente o que você tem como recomendação, analisando, interpretando aquela legislação, né? Na perícia judicial, você, como perito nomeado, você não vai interpretar a legislação. Isso cabe ao juiz. Você tem que trazer limites aos aspectos técnicos. Essa é uma máxima que a professora Adriana sempre traz. Peritos, limite-se aos aspectos técnicos. Porque aí, assim, a gente apresenta os cenários e o juiz vai decidir, cabe ao juiz decidir o que se aplica ou não a cada um dos casos. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, Fê, de Rayane Rai Reis. Quando você se inscreve para ser perito, você escolhe qual área pericial você deseja trabalhar ou você pode atuar em qualquer área pericial? Muito legal. Sim, você escolhe. Você escolhe no próprio cadastro que você vai fazer, seja na federal ou na estadual. Você escolhe, você coloca a sua formação acadêmica, você tem um textinho, um trecho, né, para você conseguir descrever um pouco sobre o seu trabalho. E você também pode escolher tanto a região, né, os fóruns que você vai se cadastrar, como também os assuntos, tá? Isso varia muito também de cadastro para cadastro. Existem algumas particularidades, como é algo razoavelmente novo, alguns estados ainda estão implementando, então alguns ainda não liberaram especificações tão detalhadas, como, por exemplo,
trabalho com fauna, com flora, outros já têm mais detalhados, então isso vai variar um pouco, mas você consegue escolher isso no seu cadastro, sim, e você coloca até na sua apresentação, o seu currículo também vai junto do cadastro, para você mostrar qual é a expertise e a área que você gostaria de atuar, né? Perfeito. Agora, eu queria ouvir, assim, Fê, qual situação você achou mais desafiadora na sua atuação aí, nessa área de perícia ambiental? Né? Quais são os maiores desafios que a gente encontra quando, de fato, vai executar um trabalho dessa natureza? Bem legal sua pergunta. Eu acho que o principal desafio para quem quer trabalhar com perícia, para quem é da área técnica, né? Que é o meu caso, nosso caso, né? Você também é engenheiro ambiental, né? Sim. Então, para quem é da área técnica, eu vejo que o principal desafio na perícia ambiental é o jurídico. Então, é toda a base legal, é entender também dentro da estrutura do judiciário, né? Como funciona essa estrutura no judiciário, como que é o trâmite, como que acontece, quem é a nomeação, né? E todas as etapas de um processo, quem é quem que está naquele processo, como que eu me comunico, e então, dentro dessa como me comunicar, como que eu trabalho, então, as petições, a gente chama petição, é o documento que você apresenta, né, para você conversar, se comunicar dentro do processo, tá? Então, toda essa parte dessa base jurídica, eu vejo que é o maior desafio, porque as questões técnicas a gente já costuma desenvolver, desempenhar fora do processo judicial também. Então, e aí são os desafios comuns para quem está começando também dentro de um processo judicial, é você entender sobre o que se trata, né, aquele caso, estudar aquele caso, e aí entender quais são os cursos, os estudos que você vai precisar desenvolver ali. E aí, definir planilha de honorário, que é normalmente, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Quanto que eu vou cobrar? Como que vai ser esse trabalho? Como que eu vou compor minha equipe? Então, uma série de coisas que a gente pensa e, inclusive, foi pensando nisso que a gente estruturou o curso. Então, foi Uhum. todo voltado em organizar tudo isso como os desafios, sabe? Então, quais são os desafios da base jurídica? Principalmente, a gente traz principalmente a base jurídica, que eu vejo que é esse maior desafio. E aí, por isso, então, a professora Adriana, ela é mestre nisso, né? Ela é específica de direito ambiental, foi minha professora, tanto na graduação, nos cursos, e depois também organizando aí perícias e equipes periciais. Mas eu acho que esses são os desafios principais, assim. A base jurídica, organizar, entender o processo, os trâmites judiciais, né? Como que funciona, quem é quem. E aí traduzir isso numa linguagem jurídica. Então, eu fiz o trabalho, agora como é que eu me comunico nessa petição, né? Como que eu organizo essa petição. E aí o trabalho em equipe, né, do campo, que é você gerenciar, você é o líder, né, como perito, você é o líder daquela equipe, e aí tanto de dar o valor, né, para aquele trabalho, como também gerenciar esse trabalho junto com essa equipe dentro do trabalho em si, né, da perícia em si, o dia a dia da perícia em si. O Antônio perguntou aqui deixa eu verificar aqui, quais as diferenças entre a due diligence e a auditoria ambiental? Elas são parecidas. É que a due diligence é um tipo de perícia ambiental, né? Que eu comentei. Então, a due diligence, você vai trazer. Quando você, por exemplo, alguém vai comprar um terreno, ela contrata o profissional para saber, para essa análise de passivo, se existe um passivo naquela área, tá? É um tipo de perícia, a Uhum. due diligence ambiental. A auditoria ela vai, na verdade, em um lugar e vai saber se você está de acordo ou não está de acordo com aquilo que foi definido para aquela atividade. Então, a auditoria, aí existem vários tipos de auditoria, né? Um outro universo, que
tem alguns paralelos grandes aí com a perícia, por ter também um trabalho investigativo, um perfil investigativo, né? Mas na auditoria existe auditoria de conformidade legal, auditoria de certificação, então é algum tipo de certificação, seja a ISO, qualquer uma das ISOs, ou qualquer tipo de certificação, né? Aí, auditoria de fornecedor, tem um monte de tipo de auditoria, né? Então, são trabalhos que têm perfis semelhantes, mas são diferentes atuações dentro do mercado ambiental como um todo, né? Cada um deles é um universo. O Gustavo perguntou aqui, para atuação como perito, é necessário ter PJ ou pode como PF? Tem que ser PF. PF, PJ, né? Pessoa jurídica ou pessoa física. Atuação como perito é pessoa física, tá? Mesmo que você, depois, como perito nomeado, né? Mesmo que você tenha a sua empresa, por exemplo, que você preste perícias extrajudiciais e que você tenha, inclusive, o que acontece muito? Tem gente que começa a pegar tantos casos, né? E dentro da perícia judicial, começa a ter tantas nomeações e já tem as suas equipes, vão formando suas equipes, então aquela pessoa, aquele profissional começa a ter praticamente uma empresa. E aí aproveita e já abre uma empresa e começa a prestar consultoria também. E só que a nomeação é para a pessoa física. Então o perito ele vai nomear a pessoa física. E você pode até ter toda a estrutura de pessoa jurídica, mas a nomeação é por pessoa física. Perfeito. Você já sofreu algum tipo de resistência aí no trabalho em campo, durante a coleta de dados, em um possível, digamos, cenário de crime ambiental? Eu só vou aproveitar aí um gancho que você falou aí no final, até que eu vi uma pergunta, alguém perguntou alguma coisa sobre atuação crime ambiental e assistente técnico crime ambiental. Eu vi porque os comentários vão subindo, eu não vi todo. Mas o que é importante a gente esclarecer, crime ambiental é outro tipo de atuação. Então, aí a gente acaba entrando em uma base um pouquinho mais jurídica, que não é o nosso objetivo hoje, mas só para situar também esse cenário, a gente tem dentro do direito ambiental uma coisa que é chamada tríplice responsabilidade em matéria ambiental, que é a esfera civil, administrativa e criminal, né, a penal. Então, a esfera civil é para análise, tá atrelado ao dano. A esfera administrativa a uma infração e a esfera penal a um crime. Então, crime ambiental é a esfera penal, tá? Então, a gente está em outra esfera. Dentro da esfera penal e a perícia criminal, aí é um perito concursado. Então, quando a gente fala de concurso público para perícia é dentro da esfera criminal. Aí você é um perito oficial dentro da perícia criminal. E aí você pode ser tanto perito oficial concursado, como também ali, dentro da esfera criminal existe a possibilidade de você ser chamado de caso a caso, né, que a gente chama de o perito ad hoc. E aí isso é a esfera de crime ambiental, tá? E aí a gente entra, então a gente está falando sempre a nomeação de perícias para processos judiciais, que aí é outra esfera, a esfera de dano ambiental. Então, só para a gente puxar, esclarecer isso. E aí, assistente técnico é nessa que a gente estava falando, né? A relação entre assistente técnico e o perito nomeado, tudo isso é a esfera civil, tá? Aí, qual que era a pergunta? Desculpa, eu falei do gancho do crime, mas você tinha me perguntado alguma coisa e só fechou do crime. Isso, o que eu tinha perguntado era em campo, né? No momento que você vai coletar dados ou durante o processo, se você já sofreu algum tipo de resistência ali por ser perita, sabe? Por estar Tá. analisando o possível dano. Sim e não. Na verdade, existe uma coisa, né, de o receio. É como
quem tem o paralelo do auditor, né, que a gente até trouxe aqui, existe um pouco isso, a pessoa, às vezes, ela se sente acuada de você estar indo lá e pode ser que aquilo vire contra ela, então existe esse receio, né? Então, como se eu trouxe o auditor, porque o auditor muitas vezes é visto como alguém que vai vir aqui para me penalizar, né? Então, na perícia também tem um pouco isso, né? Então, algumas vezes pode ter esse receio na hora que você estiver indo em busca das informações, né? Mas é também a forma como você vai se apresentar e conduzir a perícia, explicar que você está lá não é para acusar ninguém, que você não decide nada, você vai estudar os casos e você vai trazer e apresentar os diferentes cenários e o juiz decide. Isso acaba tirando um pouco peso, né? Porque você não está indo lá para acusar ninguém, muito pelo contrário. Então, as partes, elas podem, inclusive, trazer toda a argumentação que elas têm. Você escuta todo mundo, você precisa escutar todo mundo. E lembrando que sempre sem se envolver emocionalmente, né? E sem se deixar envolver dentro do processo. Mas, então, logo de cara, isso pode acontecer. E aí, a forma como você vai conduzir, mostrando que você não está indo lá para acusar ninguém. Você está indo lá para estudar o caso e apresentar para o juiz, e o juiz que vai decidir. Você não decide nada, tá? Então, isso ajuda bastante. Olá, a Rafa mandou, eu sou perita oficial, que legal, porque então ela é perita criminal, ela é concursada para perícia criminal. Existe a figura do assistente técnico nos processos criminais também, mas é uma área pouco explorada pelos peritos. Olha que legal que ela está trazendo. Então, obrigada, Rafa, pela contribuição também aqui com a sua expertise aí na perícia criminal. Fê, o Gabriel perguntou aqui como proceder com perícias que exigem avaliação de parâmetros através de instrumentação, né? De instrumentos. Como proceder com perícias que exigem avaliação dos parâmetros através de instrumentação? Não sei exatamente qual que é a dúvida, por exemplo, se eu vou alugar um equipamento, ou se eu vou comprar um equipamento, né? Porque então você vai precisar de um estudo que precise de um equipamento. Você vai colocar isso Quantificar dados. eu imagino que seja isso, né? Então, olha, eu tenho um quesito que eu preciso responder aqui dentro dessa perícia judicial, como dentro da esfera civil, né? Então, agora a gente voltando para a esfera civil. E aí eu preciso, ou para qualquer perícia, na verdade, eu vou precisar realizar aquela perícia. Para realizar aquela perícia, eu preciso dos estudos tais, tais e tais. E para eu realizar esses estudos, eu preciso de alguns equipamentos para medição. Imagino que seja isso que ele esteja colocando. E aí, para isso, então, eu vou trazer isso no meu orçamento, né? Eu vou precisar desses estudos e para esses estudos eu vou precisar desses equipamentos. E aí, normalmente, é uma dúvida, né? Eu alugo ou eu compro um equipamento? A recomendação é sempre você alugar até que você tenha um fluxo de perícias tão grande, né? Que você consiga colocar isso dentro da sua organização também financeira, né? E aí sim, vale a pena para você comprar aquele equipamento, porque você sabe que você vai utilizar aquele equipamento algumas vezes, em alguns casos que você tem pegado, né? Então, é dentro dessa recomendação que a gente traz. Mas sim, você vai precisar muitas vezes de equipamentos para você conseguir mensurar, né? E conseguir analisar. Às vezes tem análise laboratorial, você precisa colocar isso dentro do seu orçamento também, né? Quanto custa essa análise, o que você vai amostrar, e orçar com os laboratórios. Então, tem uma série de coisas envolvidas aí dentro da perícia ambiental, né? E o mercado, Fê, como é que ele está para a área de perícia ambiental? Qual o seu termômetro assim, em relação à demanda? O meu termômetro é que agora a perícia vai aumentar e muito, inclusive. Durante esse período da quarentena, principalmente, que todo mundo falou, as coisas paralisaram. Na verdade, tanto a esfera administrativa, né, os órgãos ambientais, como também o judiciário, eles aproveitaram para limpar a casa, assim, sabe? E ir atrás dos processos
e arrumar a casa. Então, os processos eles estão acontecendo e eles estão acontecendo a todo vapor. E a gente tem uma demanda muito grande dentro do judiciário, principalmente por perícias na área ambiental, em que não estão sendo realizadas e preenchidas por profissionais de outras áreas que não têm expertise e conhecimento na área ambiental. Muitas vezes por faltar, inclusive, esses profissionais cadastrados dentro das áreas, sabe? Dentro daquelas regiões. E isso é uma coisa assim que me tira do sério, porque quantos profissionais estão capacitados, com muito conhecimento para fazer aquilo realmente com qualidade, né? E não consegue fazer o link com o juiz e o juiz não consegue encontrar esses profissionais e por isso muitas vezes também na questão de, olha, eu preciso resolver esse caso, e aí acaba nomeando um profissional que nem tem aquela, muitas vezes aquela expertise, sabe de fato sobre aquele assunto. Então, a gente tem uma defasagem muito grande de número de processos com o número de profissionais cadastrados dentro da área ambiental, da temática ambiental, né? E principalmente agora, o que acontece? Dentro da esfera administrativa, né? Esses processos, essas infrações que o órgão ambiental lavra, isso vira um processo judicial, né? Via de regra, de uma maneira geral, ele deveria virar um processo judicial. E ele, dentro desse processo judicial, esse número, então, dos processos judiciais tem crescido muito, porque os órgãos ambientais também têm crescido as autuações. Então, essa demanda tem crescido, o número de processos e a demanda por perícia ambiental tem crescido e, por consequência, os profissionais da área também têm que crescer junto. E a gente sabe que a gente tem muita gente capacitada também no mercado, né? Então, a gente precisa trazer esses profissionais para a perícia judicial. Acho que é isso. Mas eu vejo, assim, como tendência, eu vejo a perícia como uma baita ferramenta também para você conseguir fazer em paralelo, inclusive, com as atividades que você estiver desempenhando, sabe? Para consultoria, né? Quem trabalha com consultoria, que eu sei que é muito do perfil de quem acompanha o trabalho de vocês, é uma baita oportunidade, né? De fazer em paralelo também, pegar, porque é caso a caso, né? Então, a perícia você vai conseguir nomeação e pegar nomeação de caso a caso, assim como nas consultorias. Então, é um complementar, e, inclusive, mesmo como não tem vínculo empregatício nas nomeações, né? Você consegue continuar a sua atuação profissional onde você estiver e também pegando os casos de perícia, claro que dentro da sua gestão profissional de tempo também, como que você vai organizar isso, mas você pode fazer isso, né? Então, eu vejo como uma super ferramenta para você trazer também como uma renda complementar, né? Isso é bem bacana também da perícia. Exatamente. Pessoal, a gente já chegando ao fim, né? O Instagram, ele limita o tempo de bate-papo na live de até 50 minutos. E aí, Fê, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho no MEP, né? Existe um curso de perícia ambiental que está aí. Gostaria que você apresentasse para o pessoal um pouco mais sobre o seu trabalho, né? E de repente pode ser até o interesse de muitos aqui participar de um curso para trabalhar nessa área que é uma área que vem crescendo aí. Perfeito, agradeço, inclusive, por essa possibilidade, Letícia, de falar mais sobre o curso e algo que eu acredito muito, que é em parceria com a professora Adriana, né, que eu comentei algumas vezes, citando algumas vezes, porque ela que é realmente referência máxima aí nesse assunto, e estou muito feliz também, inclusive ela está aqui, a Rede Peritos, dentro a Rede Peritos Ambientais, eles são nossos parceiros, né? A professora Adriana, ela é muito referência nesse assunto e é um orgulho para a gente ter esse curso junto com a gente. O pessoal mandando qual é o nome do curso? É Perícia Ambiental na Prática. E é uma parceria realmente que a gente tem aí com a professora Adriana e que eles mandaram aqui. Eu vou aproveitando também e vejo os comentários.
E eu vi que tem alguns ex-alunos nossos aqui, inclusive, eu queria agradecer quem mandou mensagem aqui, né? O Machado mandou, fiz o curso e gostei muito. Então é muito bom também ver vocês aqui falando, contando mais sobre como foi a experiência do curso. Eu fiz esse curso algum tempo atrás, em 2016 ou 17, já não me lembro exatamente agora, com a professora Adriana. Como eu comentei, ela foi minha professora tanto na graduação como também na minha no meu aprendizado, no meu processo dentro da perícia. E tudo que eu compartilhei aqui eu aprendi com ela. E a gente trouxe, então, organizou esse curso para um online, né, junto aí da nossa plataforma no MAP. Então, estão todos mais que convidados para saber mais sobre o curso também, Perícia Ambiental na Prática Online. E na verdade, acabou sendo uma coincidência, né, mas a gente conversando, quando vocês fizeram o convite, na semana que vem a gente vai abrir inscrições, então tá aí super próximo, né, do curso também. E a proposta do curso é exatamente trazer tudo isso que a gente falou, sabe? Quais são os desafios? Então, como que a gente estruturou? Quais são os desafios, né, que o perito encontra no dia a dia profissional? E aí, como trazer todos esses desafios para quebrar esses desafios para que você realmente consiga ir para a prática? Desde como você se apresenta, como você faz o seu cadastro, o passo a passo de como você vai fazer o seu cadastro no sistema da justiça, como você vai se apresentar, então o método Via Sacra, que a professora Adriana ensina aí no curso, e como que você vai, então, modelos de petição, como que você vai peticionar, né, e se comunicar no processo, todos os trâmites do que a gente tem em cada etapa do processo, né, de um processo judicial, como que você organiza, então, o seu laudo pericial, modelo de laudo pericial. Então, tudo isso que a gente falou aqui, a gente traz como base dentro do curso para que você consiga, de fato, ter uma ferramenta para vir para a perícia, pegar esse conhecimento que você tem, né, dentro da profissionais da área ambiental, trazer esse conhecimento para a perícia judicial. Então, esse é o objetivo do curso. Muito bom, Fê. Muito bom mesmo. A proposta é até parecida um pouco com a nossa, da Miranda, né? A gente sempre tenta fazer os cursos da forma mais prática possível, trazendo principalmente essa forma de se comunicar como ênfase, né? Que o profissional precisa ter antes de qualquer trabalho. E a questão da elaboração do documento técnico, como você vai conquistar um cliente, honorários, como calcular, tudo isso que é dúvida para quem está começando. Exatamente, é o objetivo, né? A gente de fato conseguir contribuir para que a gente consiga aumentar o nível de capacitação dentro da área ambiental. Eu acredito muito que os profissionais da área ambiental têm um papel muito importante e fundamental para que a gente consiga fazer com que não só o mercado seja de fato reconhecido, mas que a gente tenha bons trabalhos vindo para o mercado, sabe? Então, isso é uma das questões também que a gente preza muito em qualidade dos profissionais, na atuação profissional no mercado. E que legal também que outras frentes também, como vocês, estão empenhados nisso. A gente acredita muito nisso de conhecimento, ele precisa circular, né? E a gente precisa... A gente está sempre aprendendo e contribuindo também ao mesmo tempo. E para que a gente consiga se fortalecer como uma rede de profissionais, de fato, é o nosso objetivo no MAP, fortalecer o mercado de trabalho ambiental. Esse é o nosso propósito. A gente faz isso por meio dos cursos e capacitações. E a gente acredita que é isso, essa troca de conhecimentos e que a gente consiga realmente, de fato, se preparar com todas as ferramentas que a gente tenha para a área de atuação que a gente escolher seguir dentro do mercado de trabalho ambiental. Então, Perfeito. É isso. Obrigada mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade também. Espero que tenha valido a pena, que tenha contribuído aí de alguma forma para vocês. Contribuiu bastante, sem dúvida. Consegui tirar todas as dúvidas, o pessoal também teve uma participação bastante ativa aqui. E é isso, pessoal. Agradeço a Fernanda, a todos que participaram. E fica aí um convite, Fê, para uma próxima live, quem sabe, falando sobre, né, alguns aspectos aí da parte
pericial, agora talvez de uma forma mais técnica, em relação a essa questão dos laudos e demais assuntos relacionados à área, né? A intenção é a gente estar aí tendo esse network com os profissionais e enriquecendo nessa troca de conhecimento. Exato. A Rede Peritos Ambientais mandou aqui. Precisamos que são nossos parceiros, né? Precisamos divulgar a perícia como oportunidade de trabalho e esclarecer sobre a importância de atuação, da atuação das equipes multidisciplinares. E é isso, a gente acredita muito nisso, na complementariedade dos profissionais. Sim. E realmente a gente conseguir formar essas equipes multidisciplinares e conseguir fazer com que os trabalhos sejam feitos com excelência, para que a gente, de fato, faça diferença no mercado de trabalho ambiental. Acredito que isso é extremamente importante. Com certeza. Desejo sucesso a você, ao MEP, certo? E vamos encerrar a live. Falta um pouquíssimo tempo para acabar aqui, antes que feche. Tchau, Fê. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, para quem participou. Né? Essa é a primeira live de muitas que eu apareço aqui. Essa é a minha primeira aparição aqui na Miranda com live. Mas quem já vem acompanhando os cursos presenciais já me conhece de algum tempo. Então é isso. Um beijo, Fê. Obrigada. Beijo para todos. E para encerrar, eu gosto sempre de fechar, Letícia, com uma frase que é do Walt Disney, disse: você pode sonhar, você pode realizar. E eu gosto de complementar de acredite em você e seja feliz. Então, a gente está aqui para isso também, né? E passamos a maior parte das nossas vidas trabalhando. Então, que seja com algo que realmente faça sentido e que faça sentir também. Então, fica aí o convite para todos. E obrigada, sucesso para vocês e para todo mundo que está aqui também. Um beijo, até mais. Beijo, até mais.